do Senhor, meus queridos amados irmãos. Aqui é o Gilson do canal Comunidade dos Discípulos. E primeiramente eu quero desejar a paz do Senhor a todos vocês. Um bom dia em nome de Jesus. E quero pedir licença para poder entrar na sua casa, no seu trabalho, aí onde você está, no hospital, e trazer uma palavra da parte de Deus. Como eu disse anteriormente, eu tenho meditado em alguns livros e após a leitura do livro de Joel, Daniel, Oséias, Daniel, Jeremias, eu estou agora aqui no livro de Amós e eu quero trazer uma palavra que está no livro de Amós, a qual Deus falou ao meu coração e creio que também Deus irá falar ao seu coração nesta manhã. Por isso eu peço licença para poder entrar na sua casa e transmitir a palavra de Deus. Que você possa abrir o coração para Deus e deixar Deus falar com você. Pois quando nós abrimos a palavra de Deus, a Bíblia, as Sagradas Escrituras, começamos a lê-la, a meditar nela ou anunciar a outras pessoas, é Deus falando, não é o homem, mas Deus falando através da sua palavra à humanidade. Deus tem uma palavra para nós, amém? Vamos começar com a oração em nome de Jesus, pedindo a Deus a sua proteção, pedindo a Deus a sua ajuda, pedindo a Deus a sua revelação para as nossas vidas, pedindo a Deus a sua direção, para que Ele nos guie, nos ajude a tomar a atitude certa, a tomar a direção correta das nossas vidas. Pai amado, em nome de Jesus, nos colocamos na Tua presença. Pedimos, ó Deus, o Teu auxílio, a Tua ajuda, Senhor, porque de nós mesmos, meu Pai, nós não temos condições nenhuma de falar das Tuas grandezas, dos Teus prodígios, dos Teus feitos, Senhor. Nós não temos condições nenhuma, ó Pai, de falarmos da Tua palavra, que é santa, que é viva, que é eficaz, que transforma, que liberta, que cura, porque nós somos seres humanos limitados. Mas o Senhor é Deus, Criador do céu e da terra, é o Deus que deu vida e dá vida à humanidade. Por isso, vem nos ajudar, vem tomar o primeiro lugar. Vem, Senhor, falar aquilo que Tu queres falar a cada um de nós nesta manhã. Visita cada pessoa. Visita este homem que está enfermo no hospital. Visita pessoas que estão caídas na rua. Pessoas que estão com depressão. Pessoas que sofrem, meu Pai, de alguma enfermidade, de algum mal. Visita, Senhor, famílias que estão conturbadas, filhos nas drogas, jovens na prostituição, pessoas perdidas, ó Senhor, neste mundo mau, este mundo a qual o Senhor mesmo disse que ele jaz do maligno. Vidas, meu Senhor, que estão aí atordoadas, Senhor, peço que a Tua palavra fale ao coração de cada um em nome de Jesus. Toma minha família em Tuas mãos, Senhor, nos guarda e nos livra de toda a ação maligna de Satanás, dos dardos inflamados do maligno, das setas do diabo, que o Senhor venha nos guardar e nos livrar, que caia por terra tudo aquilo que o inimigo arquitetou ou tem arquitetado contra a minha vida ou da minha família, neste dia, neste mês, neste ano, essa semana, em nome de Jesus. Nos guia e nos orienta, porque somos dependentes de Ti, Pai. Amém e glória a Deus. Bom, meus queridos,
Fiz algumas anotações a respeito aqui do livro de Amós, né? E nós vamos passar neste livro e ver a mensagem que Deus traz ao povo de Judá através do profeta Amós. Amém? Amós, meus queridos, ele era um pastor de ovelhas, um boiadeiro. E Deus o chama então para que ele vá transmitir a sua mensagem ao povo de Israel. Aleluia. E segundo as escrituras, Amós, ele prega durante o reinado de Uzias em Judá e de Jeroboão II em Israel, no 8º século antes de Cristo. Amós, ele pode ter ali ficar pregado na época também de Oséias, né? Quando Oséias ali era profeta no reino de Israel. Amós, ele vai advertir, meus queridos, acerca do julgamento que estava prestes a cair sobre o povo de Israel por terem rejeitado os profetas. Aleluia. Glória a Deus. E a gente vai ver que essa profecia, ela se cumpre. Ela vai se cumprir. Aleluia. Porque o povo rejeita. Essa profecia foi iniciada, cumprida após a apostasia do reino do norte e do sul, de Israel e de Judá. Eles se apostataram de Deus. Eles deixaram a presença de Deus. E Deus então vai usar Amós para advertir ao povo de Israel, para trazer advertência, para que o povo viesse a se converter. Deus vai usar Amós para dizer que ele vai julgar os outros povos. Vai julgar Tiro, Edom, Amon, Moabe, Judá. Então Deus vai usar Amós de forma para que ele traga uma mensagem de advertência. Aleluia. Porque o povo estava em pecado. O povo estava, meu querido, vivendo totalmente desgarrado, fora dos padrões, dos ensinamentos de Deus. Aleluia. O povo estava sem rumo, o povo estava sem prumo. A palavra de Deus aqui em Amós vai dizer que o povo estava como uma parede, estava torto, como uma parede torta, sem prumo, andando conforme os deleites do seu coração, buscando os prazeres nas coisas do mundo. Vai falar das mulheres, que elas estavam como as vacas de Baçã, elas estavam se deleitando na luxúria, enquanto o povo de Deus estava sofrendo. Essas mulheres desses líderes, o povo escravizado, a desonestidade, a injustiça. Deus usa Amós para condenar esses atos que o povo, que alguma liderança estavam cometendo. A injustiça, o sacrifício que eles faziam
mas não se convertiam de verdade, não se voltavam para Deus. Toda aquela liturgia, todo aquele sacrifício era apenas de aparência, mas dentro de si não havia arrependimento, não havia mudança. Era um povo que estava em constante pecado. Eles iam até Deus, diziam que se arrependiam, mas eles voltavam a praticar. A praticar o quê? O mal. Deus vai condenar a imoralidade. Deus vai condenar os atos horrendos, a injustiça que eles cometiam. Pessoas eram injustiçadas. Eles distorciam, eles não eram honestos, eles não eram francos, eles não eram verdadeiros. Era uma liderança que se corrompia, era um povo que se vendia por qualquer coisa para ter benefícios, para ter uma vida melhor. Então eram profetas, muitos desses homens, dessa liderança, eram homens que não estavam vivendo de acordo com a vontade de Deus, que estavam apenas ali sacrificando, oprimindo o povo, levando o povo a pecar, levando o povo a se distanciar mais e mais de Deus. Veja o que diz aqui, aleluia. Eu quero ler aqui onde está no capítulo 7, no verso 10. Veja o que diz. Amazias, sacerdote de Betel, mandou o seguinte recado a Jeroboão, o rei de Israel: Amós está planejando uma revolta contra o Senhor no meio do povo. O que ele está dizendo põe o país em perigo. Ele anda falando assim: Jeroboão morrerá numa guerra e o povo de Israel será levado como prisioneiro para fora do seu país. Depois Amazias disse a Amós: Fora daqui, seu profeta, volte para sua terra de Judá e ganhe a vida por lá com as suas profecias. Pare de profetizar aqui em Betel, pois este é o santuário onde o rei adora, este é o templo principal do país. E Amós vai responder: Não sou profeta por profissão, não ganho a vida profetizando, sou pastor de ovelhas e também cuido de figueira, mas o Deus eterno mandou que eu deixasse os meus rebanhos e viesse a anunciar sua mensagem ao povo de Israel. Portanto, escute a mensagem do Deus eterno. Até aqui, meus queridos. E aí, Amós vai falar que a mulher de Amazias vai se tornar uma prostituta, que seus filhos vão morrer na guerra e que ele vai ser prisioneiro fora de sua terra. Isso se cumpriu. Mas veja o que diz o versículo 16. Portanto, escute a mensagem do Deus eterno. Deus está falando comigo e está falando com você. Que nós devemos escutar, prestar atenção na mensagem de Deus, guardar a palavra de Deus no nosso coração, procurar viver, obedecer, andar de acordo com os seus preceitos, com aquilo que ele estabeleceu para nós. Mas o povo estava vivendo ao contrário.
O povo estava vivendo ao seu bel prazer. O povo estava ali se prostituindo, adorando outros deuses, enganando, praticando injustiça, sendo desonesto. Apostataram-se da presença de Deus. E nos dias de hoje muitos estão fazendo isso, meu querido. Quantos são as pessoas, os irmãos? Agora eu me dirijo a você que se diz filho de Deus, que se diz crente, que se diz pastor, que se diz obreiro, que se diz membro de igreja evangélica. Será que você tem praticado o que é correto? Será que nós temos praticado o que é correto? Será que nós temos sido honestos com as pessoas, nos nossos negócios? Será que nós temos vivido uma vida que agrada a Deus? Será que as palavras que saem da nossa boca são verdadeiras? Será que o nosso andar tem sido um andar cristão? Um andar que glorifique a Deus? Ou será que nós temos praticado injustiça? Será que temos sido desonestos com as pessoas, querendo tirar vantagem? Será que temos pregado a verdade para as pessoas? Ou só pregamos aquilo que nos interessa para tirar proveito, benefício? Será que temos pregado a respeito do Criador, do Salvador? Será que temos falado do amor de Deus? Será que temos vivido o amor de Deus? Ou será que temos praticado o mal? Quando eu me deparo nas redes sociais, meus queridos, e vejo ali os noticiários, ou até mesmo no jornal televisivo, ou escrito, pastor mata filho porque traiu, porque esposo traiu. E você se depara que às vezes a mulher deste pastor teve relacionamento com outro pastor. Isso fica triste, porque quando as pessoas do mundo, elas ouvem, elas ficam sabendo dessas coisas, elas não querem saber de Deus. E elas começam a dizer, olha, tá aí o irmão, o crente. E elas muitas das vezes vão generalizar, dizer que todos os crentes, as pessoas são assim. E elas muitas das vezes não querem aceitar a Jesus como Salvador. Porque muitas das vezes nós, que se dizemos filhos de Deus, evangélicos, cristãos, damos mau testemunho. Mas Deus tem uma palavra nesta manhã aí para você. Ele vem nos advertir e pedir para que nós venhamos a nos arrepender, para que nós venhamos a ter vida. Porque o homem só tem vida em Cristo, meu querido. O homem que não tem Cristo, ele não tem vida. Ele é como um boneco que anda por aí. Ele anda, ele fala, ele vê, ele ouve. Ele tem todos os sentidos, mas o seu espírito está morto. Porque esta pessoa está morta espiritualmente. Ela tem um vazio no seu coração e quer preencher o vazio. Muitas das vezes em tantas coisas desse mundo, mas ela não consegue preencher o vazio com as coisas do mundo. Porque o vazio que está no coração dela só pode ser preenchido com a presença de Deus. E assim está caminhando a humanidade. E assim a gente vê uma igreja hoje fora do prumo do Senhor, aonde os escândalos aumentam a cada dia, aonde pastores de renome que eram para dar bom testemunho, eles dão mau testemunho. Eles estão envolvidos com falcatruas, estão envolvidos com roubalheira, estão envolvidos com coisas que não agrada a Deus, estão envolvidos com adultério, estão envolvidos com prostituição. Falam de santidade, mas não vivem. Falam de amor, mas não vivem.
Meu querido, Deus nos adverte que nós devemos nos voltar para Ele. Amós traz uma mensagem pedindo para o povo se voltar para Deus. Mas o povo não obedeceu. O povo preferiu viver distante de Deus. Mas Deus, nesta manhã, diz para mim e para você que nós devemos nos arrepender para que venhamos a ter vida, que nós devemos andar no seu caminho, aprumar os nossos pés no caminho de Deus, na sua palavra. É através da palavra de Deus, meu querido, que nós vamos conseguir mudar, que nós vamos ter uma direção correta. É através da palavra de Deus que nos exorta, que nos edifica e que nos consola, que nós vamos a ter vida. Quando nós nos colocarmos na presença de Deus verdadeiramente, quando nós desejarmos ter uma experiência verdadeira com Deus, não essas meninices que muitas das vezes acontecem dentro das congregações, não um emocionalismo, não algo superficial, mas verdadeiro. Quando nós, dentro do nosso quarto, ou em qualquer lugar, se colocar na presença de Deus e pedir para que Ele venha e nos molde, e dizer para Ele: Senhor, nós queremos uma experiência contigo, nós não queremos mais ouvir apenas falar de Ti. E aí Ele, com certeza, irmão, Ele vai vir e Ele vai nos moldar, transformar, tirar o coração de pedra, colocar o coração de carne, tirar o que é mal do nosso coração, aleluia, fazer uma limpeza, porque, meu querido, não é o que entra dentro de nós que nos contamina, Jesus disse isso, mas é o que sai. O que sai do nosso coração é o que contamina o homem. A mentira, a prostituição, a cobiça, a inveja, a violência, o homicídio, o adultério, tudo isso é o que contamina. Deus diz que nós devemos nos voltar para Ele, nós devemos nos arrepender e buscar o caminho da vida. Muitos irmãos têm se apostatado da fé. Muitos irmãos não estão mais tendo a fé que tinha antes. Pessoas deixaram de congregar-se nas suas denominações. Pessoas estão deixando de ir aos templos. Por quê? Porque esse irmão está em pecado? Não. Porque muitas das vezes ele olha ali a situação e ele fica desanimado quando ele ouve que o pastor não está sendo honesto, quando se fala das despesas da igreja, quando ele repara que os irmãos não têm amor, que é apenas palavras vazias, quando ele não vê o que está na palavra sendo cumprido, o ide do Senhor. Então isso vai tirando dos irmãos o desejo de estar ali. E eles ficam em suas casas. Porque hoje em dia, irmãos, tem muitas igrejas abertas por aí. Você anda de esquina a esquina, você encontra uma igreja. É como um botequim, é como um bar. Em cada esquina tem um bar, em cada esquina tem uma bodega. E é a mesma coisa o evangelho. Mas o que falta é qualidade. O que falta é ensino verdadeiro. É voltarmos à origem da palavra de Deus. Para que as vidas sejam salvas, para que as vidas sejam transformadas. Não adianta você
pregasse sobre como prosperar, como vencer. Você pode ter riqueza, mas será que você vai ter a salvação da sua alma? Que adianta você estar aí participando de campanhas, dando, colocando no altar milhões, dinheiro, porque o pastor disse que você tem que dar para ser abençoado, tem que sacrificar. O verdadeiro sacrifício, irmão, é nós renunciar a nós mesmos. Quando nós renunciamos o nosso eu, Deus então, ele se agrada. Quando nós procuramos fazer a vontade de Deus, Deus se agrada. Deus conhece, querido, as nossas fraquezas. Ele sabe até que ponto nós podemos suportar. E ele deseja isso de mim e de você. Que venhamos a sacrificar a nossa vida em prol de obedecer a palavra dele, de viver conforme os preceitos dele, para que nós não sejamos, irmãos, levados para o julgamento e sermos condenados, porque um dia nós estaremos ali diante de Deus. Aqueles que fizeram coisas corretas, de acordo com os preceitos de Deus, eles irão adentrar os portais celestiais. Eles irão contemplar a face do Senhor, porque Deus, ele voltará, Jesus voltará para buscar a sua noiva, lavada, remida, adornada, santificada, separada. Ele vem buscar a igreja dele. O dia, a hora, ninguém sabe, mas ele vem. Ele vem buscar aqueles que têm um coração sincero, verdadeiro. Eles vêm buscar aqueles que se despojaram das coisas deste mundo, que procuraram viver uma vida condizente com a palavra dele. Ele vem, meu querido. Eu não sei o que você tem passado, mas ele vem buscar. Se você tem procurado viver uma vida com Deus, agradar a Deus, continue, se esforce. Nós devemos nos esforçar mais, porque ele vem buscar um povo santo. Aleluia. Essa é a promessa. É de que um dia nós estaremos com ele na glória. Nós devemos nos afastar do que é mal. Nós devemos procurar fazer a vontade dele. Louvado seja Deus. Felizmente, muitas pessoas rejeitam o Senhor, não querem seguir o seu caminho, preferem encurtar o caminho mais fácil. Mas o nosso dever é pregar a palavra. Assim como Amós, um simples homem, um boiadeiro, um homem, um pastor de ovelha, cuidava de figueiras, ele obedeceu a palavra de Deus e ele trouxe a mensagem. Esta é o meu e o seu dever, levar a mensagem do Pai às pessoas, pregar. Ele disse: ide e fazei discípulos. Nós temos que fazer isso. Nós temos que anunciar a palavra de Deus. Nós temos que pregar a verdade. Doa quem doer. Seja para líderes evangélicos, seja para outros líderes. Nós temos que pregar a verdade. Foi o que Amós fez. Ele pregou a verdade. E a verdade começou a incomodar. A verdade começou a incomodar de forma tal que o sacerdote
levou um relatório totalmente contrário para o rei Jeroboão, dizendo que Amós estava fazendo uma revolta, levando o povo a se revoltar, quando na verdade Amós estava anunciando a palavra de Deus, levando uma mensagem de advertência para o povo, para que eles se voltassem para Deus, para que eles deixassem o que era mal, se arrependessem. E esta é a palavra de Deus que nós devemos anunciar a qualquer pessoa, porque Deus deu a mim e a você a autoridade para pregar a palavra dele. Deus nos comissionou, nos fez sacerdotes santos. Deus nos imbuiu do poder do alto. Aleluia. Deus entregou na sua mão o cajado para você pisar serpentes e escorpiões, para você ser uma atalaia neste mundo de trevas, neste mundo corrompido, onde pessoas hoje estão sofrendo, estão vivendo como zumbi por aí, drogadas, jogadas nas ruas, pessoas totalmente desfiguradas, pessoas que não perderam a sua identidade de ser humano, estão vivendo como bichos irracionais. Mas nós fomos chamados para anunciar a palavra de Deus, temos que pregar. Porque enquanto a vida é esperança, meu amigo. Então não deixe de anunciar a palavra de Deus. Use daquilo que Deus te deu para anunciar a palavra dele. Use das redes sociais, seus equipamentos que você tem. Se você pode caminhar, vá. Leve a palavra de Deus na escola, na faculdade, no seu trabalho, aonde você estiver. Porque ele vai voltar. O tempo está chegando. Os sinais estão aí. Aleluia. A palavra de Deus, ela vai dizer que mesmo diante da fome que o povo estava passando, da seca que aconteceu nos dias de Amós, o povo não se arrependeu, meu querido. O povo continuou pecando. E o que é que nós vemos nos dias de hoje? As pandemias, as doenças. E o que é que o povo continua fazendo? Pecando. Não se volta para Deus. E quando se volta, quando tudo dá uma parada, o povo torna a fazer o que não presta. Porque eles só buscam a Deus nos momentos de dor, de aflição. Mas quando tudo passa, eles tornam a praticar o que desagrada a Deus. Eles acham que Deus é tolo, que Deus não sabe, que Deus não conhece a intenção do coração. Mas Deus diz para mim e para você que nós devemos endireitar o nosso caminho e procurar viver uma vida que agrade a Ele, para que nós possamos então estar na sua presença naquele grande dia. Amém? Que o Senhor nos guarde e nos livre de todo mal. Eu vou fazer uma oração. Pai santo e querido, em nome de Jesus, eu peço, o Senhor, vai de encontro agora a cada vida, Senhor, que está angustiada, triste, que está hospitalizada. Que o Senhor, meu Deus, estenda as tuas mãos para curar, para consolar,
para fazer, ó Pai, aquilo que a medicina não pode, aquilo que um psicólogo, um psiquiatra não pode, mas o Senhor pode, porque o Senhor é Deus e porque o Senhor conhece a estrutura do ser humano. Então, meu Pai, faz aquilo que te apraz na vida de cada um de nós, em nome de Jesus. Entra com providência na vida das pessoas que estão precisando, meu Pai, da tua ajuda. Move o coração de quem tem para abençoar, em nome de Jesus. Olha para o nosso Brasil, em nome de Jesus. Olha para a nossa liderança, os nossos políticos. Toma o nosso presidente em tuas mãos, o Luiz Inácio Lula da Silva. Repreenda toda oração contrária contra ele, toda mandinga, todo trabalho de macumbaria, de feitiçaria. Dar a ele, meu Deus, saúde. Toca do alto da cabeça a planta dos pés dele e repreenda toda enfermidade. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai. E que ele possa, meu Senhor, ficar aí, meu Senhor, os 4 anos do mandato dele, em nome de Jesus. Que o Senhor repreenda essas profecias malditas, em nome de Jesus, Senhor. Que tudo o Senhor venha colocar por terra, porque, ó Deus, é o Senhor quem tem a última palavra. É o Senhor Deus quem tem a última palavra. Louvado seja teu nome. Amém e graças a Deus. Meus queridos, eu sou o Gilson do canal Comunidade dos Discípulos. Se inscreva no meu canal, dê o seu like, o seu joinha, tanto para cima ou para baixo, tanto faz. Se este canal tem servido, prestado o serviço de Deus, se você tem sido abençoado, nos ajude convidando seus amigos para se inscrever, sua família, em nome de Jesus Cristo, tá certo? Deus abençoe a sua vida, Deus nos guarde e nos livre de todo mal que é debaixo desse céu, em nome de Jesus. Deus nos dê um fim de semana tranquilo, abençoado, um restante de mês abençoado, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.